Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Valéria aqui da Táxi Prático e hoje nós vamos tratar de um assunto importante. Vocês estão me ouvindo? Tá, tá, tá. Tá sem áudio. Tá não. Era só aquela hora que tava falando. Tá ok. O áudio, vocês estão me ouvindo? Ah, tá certo. Gente, boa tarde, né? Eu sou a Valéria aqui da Táxi Prático e a gente tá aqui hoje com uma super live, né? Tratando de um assunto importantíssimo, né? Que gera grandes dúvidas para os contribuintes, que é sobre o inventário anual e os principais erros ao enviar o SPED fiscal, né? Especificamente para o bloco H. O nosso convidado é o professor Paulo Almada, né? Ele é doutor em ciências jurídicas, é professor de direito tributário e servidor da Secretaria da Fazenda. Então ele vai estar aqui hoje, durante essa tarde, desse momento, vai estar esclarecendo as dúvidas sobre este assunto. Deixa eu ver aqui. Enquanto o professor Paulo Amada entra, eu quero pedir para vocês compartilharem essa live com os amigos de vocês da área, para que o máximo de pessoas estejam tendo acesso a essas informações que serão feitas aqui pelo professor. Pronto, aí eu quero pedir para vocês também, além de compartilhar com os amigos, colegas da área, para também fazerem as perguntas na caixinha, porque no final da live a gente vai estar sanando o professor Paulo, vai estar sanando todas as dúvidas que surgirem, certo? Boa tarde, professor, seja bem-vindo Olha a Táxi aí, salve, salve, saudações. A Táxi quer agradecer, né, mais uma vez a participação do senhor aqui para tratar sobre um assunto que gera, como eu havia falado no início, né, gera tantas dúvidas, tantos conflitos, né? São informações que devem ser enviadas aí no SPED, especificamente no bloco H, e que geram tantas dúvidas aí para o contribuinte. Pois bem, mas realmente é um assunto que, como eu costumo dizer, né, já que tudo começa pelo começo, o começo é exatamente o fim de um exercício. Já que a gente trabalha na seara fiscal, né, se a empresa está começando agora, tem que ter um controle efetivo do estoque para que o final seja legal, de boa. E se a empresa já existe, o inventário final do exercício é fundamental exatamente para o inventário inicial do exercício seguinte. Por isso que é um tema de suma importância, né? Muito relevante para o dia a dia das empresas, seja qualquer tipo de empresa, normal, do simples, indústria, comércio, né? Então é um tema extremamente relevante e é um tema que o fisco pode encontrar muitos problemas para a empresa. Não é que o fisco vai trazer um problema para a empresa, é que a empresa vai trazer um problema para si mesma, que o fisco descobre exatamente por algum equívoco cometido pela empresa. Não é só para a gente lembrar, os equívocos cometidos pelas empresas podem desaguar em uma infração fiscal. Daí a gente dizer que a infração fiscal independe da vontade do agente. Não interessa se você quis errar ou não. Se você descumpriu uma obrigação, se você entregou o inventário zerado e ele tinha informação, se você entregou o inventário com meia sola, ou seja, parcial, não guarda compatibilidade, o valor está diferente do custo, a quantidade não está em conformidade, tudo isso é relevante para o seu dia a dia. Por isso, ainda que você cometa alguns equívocos que você não quis, não desnatura a infração fiscal. Ou seja, vacilou, né? Escorregou, dançou. Por isso, não invente. Olha aí o nome inventário. Não pode inventar. O inventário tem que refletir a realidade da empresa. Claro, pessoal, a gente sabe, é difícil o inventário ficar 100% redondo. É muito difícil, né? Não é fácil, realmente. Porém,
o controle do inventário, ele tem um aspecto relevante não somente para o âmbito fiscal, ele tem um aspecto relevante até mesmo para o controle da empresa, para a gestão do negócio. Afinal de contas, alguma empresa pode chegar até a quebradeira se ela tiver um descontrole muito grande sobre esse tipo de mercadoria, que é exatamente o que a gente pode pensar do inventário, é o quê? É o gotejamento entre as entradas e a saída. Por isso que a gente chama inventário, né? Inventário que não pode ser inventado. O inventário é o estoque. É o estoque que nasce desde o primeiro item que a empresa compra, partindo pelos demais itens que ela compra no decorrer de suas operações, deduzida, logicamente, as saídas que ela teve. Ao final, você tem exatamente a diferença entre o que entrou e o que saiu. Beleza? Pois bem, Valéria, continuemos. E aí, no caso, professor, então, quem está obrigado a fazer o envio desse inventário? E aí, nesse caso, seria essa obrigatoriedade apenas no final do período ou existem outras possibilidades, outras situações em que esse inventário ele deve ser enviado? Pois bem, pessoal, veja, o inventário, ele não é somente esse de final de exercício, que é o final de período, né? A gente está chamando a atenção, eu chamo muita atenção desde mais ou menos no mês de outubro, Valério, eu já começo a fazer postagem, a fazer inserção sobre inventário. Todo curso meu de ICMS, todo e qualquer curso que eu aborde tratando de ICMS, né, eu trago uma puxadinha em relação à necessidade de um inventário efetivo. Todos os meus treinamentos. Daí a gente tem que pensar, pessoal, que o inventário não é só mesmo esse de final de exercício. Esse é o mais importante, talvez dele, o mais importante. Que é o inventário de final de período, aquele que a empresa encerra o seu balanço e informa para o fisco quanto é que ela tinha de mercadoria e quais eram as mercadorias. Pois bem, mas os inventários, eles está obrigado ao inventário, logicamente, quem se enquadra em uma das situações que o fisco assim determina, que são 6 motivos, né? O inventário de final de exercício, que é o mais comum para cada um de nós, mudança de tributação Sim. é outro bem comum, alteração de regime de pagamento, uma determinação do fisco por um caso concreto específico, não é isso? E para controle de mercadoria diante substituição tributária. Então, nós temos 6 motivos de inventário. Daí, quando você acessa a AFD, lá no bloco H, que é o bloco do inventário, existe 6 motivos de inventário, 6, que você deve escolher o correto para evitar algum problema, né? Não obstante, ter esses 6 inventários motivadores que você entrega para o fisco, você pode ter, eventualmente, um inventário interno de controle da empresa que não necessite enviar para o fisco. O que você necessita enviar para o fisco são os inventários que estão determinados lá no manual da FD, no bloco H, os 6 motivos indicados por lá. Então, quando a empresa tiver especificada nesses 6 motivos, é que ela está obrigada ao envio do inventário através do site fiscal, é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Quero só lembrar, viu, Valéria, que hoje à noite, lá no meu Instagram, na bio, @paulo.almada, você vai poder baixar todo esse material, todas as perguntas respondidas e um material completo sobre esse tema, né? Como se fosse, você depois pode assistir a live de novo e vai conferindo com os materiais que eu vou disponibilizar na bio do meu Instagram hoje à noite para você baixar. Certo. E aí, no dia a dia, professor, quando há uma necessidade da empresa fazer uma alteração, né, uma mudança na unidade de medida, né, do produto, no caso do SPED fiscal, ele precisa necessariamente fazer um inventário ou é necessariamente um inventário anual? Qual tipo de procedimento que o contribuinte deve fazer no caso quando houver essa alteração na unidade de medida? Olha só como é importante, né? Veja, por que o inventário é tão importante para o contribuinte e para o fisco, né? E perceba que lá no inventário você tem 2 registros muito importantes, que é o registro do H005 e o 0010. Certo. Pronto. No 005 é onde muita gente faz danação, sem querer ou às vezes querendo. Por que sem querer? Porque lá no bloco H05 é quando você tem a oportunidade de totalizar ou então você somente abrir e fechar o inventário, quando na verdade você deixa de indicar as mercadorias lá no bloco
H10. Então, quando você faz só esse abrir e fechar, você está dando a informação falsa para o fisco, se porventura não guardar conformidade. E daí você me perguntou, para realizar alteração de unidade de medida na FD, será que precisa de um inventário? Ora, o inventário nada mais é do que a descrição de um item com a sua especificidade, descrição e valor, não é verdade? Então, se eu tenho uma mudança de unidade de medida, o que é que vai acontecer? Você vai precisar levantar esse inventário e utilizar exatamente o registro 0220, que são os fatores de conversão. Daí a gente conclui que para alteração de unidade de medida, você precisa sim do inventário. Agora, fique ligado, né, como eu falei anteriormente. O inventário deverá ser feito internamente, por ocasião de parametrização dos códigos, mas, neste caso, não precisa da validação prévia do fisco, né? No caso de unidade de medida, é importante você utilizar o registro 0220, que é o fator de conversão, exatamente que é para o fisco fique sabendo o que de fato ocorreu. Certo. E no caso do produto, né? Se houver uma alteração em relação à descrição desse produto, também tem algum procedimento que o contribuinte deve fazer referente ao espécie fiscal? Boa, viu, pessoal? Olha só aí a pegada, né? O que precisaria ser feito no caso de alteração da descrição do item, né? Tem alguma relação com o inventário, né? Parece que sim, parece que não. Aí, para esse caso de descrição do item, assim, sendo muito técnico em relação à FD, a gente precisa lembrar do registro 0205, que é aquele que trata da alteração do item. Neste caso, ele deve ser informado no mês em que coincidir a ocorrência da alteração na descrição do item, né? Lembrando, não ocorrendo transação no mês da alteração, o registro 0205 deverá ser informado no primeiro mês em que houver movimentação do item no inventário, né? Perceba que a descrição do item tem sim relação com o inventário. Porque o que você informa no inventário? Quantidade de mercadoria, a descrição da mercadoria e o valor do item, né? Boa, viu essa daí? Pronto. E assim, no dia a dia, né? Caso as empresas, os estabelecimentos, eles vão comprando de vários fornecedores, né? E aí, não necessariamente, eles vão utilizar a mesma unidade de medida. E aí, como é que os estabelecimentos, eles podem realizar na questão da venda, né? Se eu compro em quilo, se em tonelada, como é que o estabelecimento, a empresa que vai enviar o SPED fiscal, ele vai dar essa saída, ele vai poder dar saída de várias unidades de medida. Como é que ficaria isso em relação ao SPED? Olha só, né? O mesmo item de diversos fornecedores, cada um dando uma unidade de medida diferente. Bom, nesse caso, pessoal, a gente sabe que só deve haver um registro lá na FD, um registro no 0200, né? Que é a identificação dos itens, só deve haver um registro. Portanto, no caso de comercialização, uma aquisição com unidade diferente do constante no registro 200, né? 0200, deve ser informado o registro 0220 com o fator de conversão entre a unidade de medida informada do item e a unidade do inventário 0200. Ou seja, para cada unidade de venda ou compra diferente da unidade utilizada, você deve utilizar um registro 0220 correspondente, né? Perceba que tudo que muda na descrição do item é relevante exatamente para o inventário. Então, quando eu adquirir essa mercadoria, aí a empresa tem que fazer a conversão, né, para a unidade de medida pela qual ele faz a venda. E a venda sempre vai ser a mesma unidade de medida, é isso? Exatamente isso. Certo. E com relação ao inventário anual, professor? E aí, em qual período o contribuinte ele deve fazer essa entrega, né? E vai ser referente ao exercício completo? Qual é referente exatamente ao quê? Assim, quais são os saldos que ele tem que colocar no inventário para envio do SPED? Como nós sabemos, pessoal, essa história de inventário é bastante antiga, né? Vocês sabem que nós temos um convênio raiz tratando do ICMS com mercadorias, que é o convênio sem número de 1970. Isso, sem número de 1970. E lá no artigo 63 e no 76, eles vão tratar exatamente da questão
do livro de inventário. Especificamente o 76, artigo 76, vai tratar do chamado inventário anual, que é o inventário no final do período, o mais importante dos 6 tipos de inventário que nós temos, né? Portanto, o inventário será levantado em 31 de dezembro de cada exercício. Ele é informado na FD da competência de fevereiro e é entregue lá no mês de março. Aí você fica com aquela turbulência, né? Nós sabemos Sim. que no mundo real nós temos os chamados ajustes de estoques, né? Claro, não era para dar diferença na vida real. A empresa comprou 10, vendeu 8, é para ter 2. Só que no mundo real, ao invés de ter 2, pode ter 5, como pode ter menos 3, ou não ter nada, né? Então, isso é o mundo real. Então, essa diferença é que a gente chama de estoque desajustado. E aí você precisa ajustar o estoque. Porém, o estoque de um exercício só pode ser ajustado dentro do próprio exercício. Portanto, se tem um problema de estoque no exercício de 2022 e a empresa nada fez para ajustar isso fiscalmente, nós estamos no mês de março, logicamente, que não vai poder mais retroagir para fazer algumas alterações. Então, o que é relevante é a empresa, uma empresa que trabalha com estoque de mercadoria, notadamente um atacado, é o mais comum, o varejo também, mas é fazer estoque periódicos, né? Fazer controle de estoque periódico, inventários internos periódicos, ao menos 2 vezes, o ideal 4 vezes por ano, exatamente para quando chegar no mês de novembro, já ir se preocupando em fazer o ajuste do final daquele exercício. Então, o mundo real, ele tem isso, que é a mercadoria faltante, né? Ou está faltando ou está sobrando mercadoria. E você precisa fazer esse ajuste. Não tem previsão legal, mas você pode fazer esse ajuste, né? Alguns com anuência do fisco, outros não. E sempre que tem um ajuste, ele vai ter um custo tributário, né? Seja pela entrada, seja pela saída. E aí esse ônus tributário você tem que assumir. Daí, os ajustes necessários devem ocorrer ao longo do exercício. Por que que muita gente tem problema com o inventário? Porque não faz os ajustes necessários ao longo do exercício. Portanto, aí vai fazendo um aperreio, né? Agora, no mês de fevereiro, nós estamos no mês de março, olhando para a AFD de fevereiro, olhando para o estoque de 31 de dezembro de 2022, ora, não tem mais o que fazer, né? É enxugar gelo, não tem mais o que fazer para trás, né? Mas você pode pensar em como melhorar da agora para frente. Afinal de contas, nunca é tarde para recomeçar a fazer certo, né? Isso é o grande segredo da conformidade tributária. É fazer certo daqui para frente e procurar ajustar o que for para trás, sempre à luz da norma em vigência. Mas trazendo para a vida real, né? E aí, a gente está aqui fazendo isso aí de fevereiro, já é março, olhando para 31 de dezembro, e a gente não tem esse valor, e chegou o dia 20 de março e eu não consegui. E aí, o contribuinte, ele tem algum prazo para fazer essa retificação desse inventário? Ou tem que fazer alguma solicitação para a Cefaz? Bom, se ele perdeu todas as oportunidades, era dentro do exercício, né? Algum problema hoje ocorrido, né? Porque qual é a consequência de um problema de inventário, né? Eu até fiz um post ontem no meu Instagram, botando assim, né? Um problema de inventário pode desaguar em multa ou não pode desaguar em multa? Claro que pode desaguar em multa. Porque uma das consequências em um problema no inventário, porque você pode ter 2 penalidades em relação ao inventário. Com a penalidade por não ter informado da FD do inventário, que nós temos uma penalidade específica, e a outra penalidade é decorrente do erro do inventário mesmo enviado. Ou seja, que é um inventário que não guarde conformidade. Um inventário inventado ou inventário fora de contexto. Então, este inventário apresentado, entregue no prazo, mas que ele contenha erros, Valéria, ele pode desaguar exatamente numa situação de omissão de saídas, né? Ou seja, a empresa vendeu, tem indício de vender sem nota fiscal. Daí o problema o que vai acontecer? É a empresa sofrer uma sanção, que é uma penalidade.
Aí você me perguntou, o que a empresa pode fazer? Como ela não pode, como um erro em um inventário, entregue no prazo bem bonitinho. Ele pode ter como consequência uma omissão de saída, que é Sim. uma infração tipificada na Lei 12.670, com multa de até 30%. Então, ele não pode mais corrigir o inventário para trás. Não tem como fazer. Certo. O que ele tem que procurar o fisco é, diante dessa desconformidade, ele fazer uma denúncia espontânea. Né? Certo. Afinal de contas, a denúncia espontânea, hoje tem previsão legal para os contribuintes do regime normal, no Estado do Ceará, na forma do decreto 34.605 de 2022, artigo 155, e detalhado na normativa 102 de 2022. Exatamente o passo a passo para o período. Né? Perceba que o inventário serve até para isso, para você fazer a denúncia espontânea, que é você pagar uma multa com a redução de 70%, que é o lado bom da Instrução Normativa 102 de 2022, que trata da denúncia espontânea. Espontâneo. E aí, todos os estabelecimentos, professor, estabelecimentos que eles possuem estoque, né? Eles deverão fazer, então, esse registro do inventário anual? É porque vem assim, né? Quem está obrigado a informar o inventário anual, esse inventário de 31/12, que é o inventário final de período. Ou seja, todos os estabelecimentos que têm mercadorias. Né? Que tipo de mercadoria? Embalagem, né? E aí, quando a gente pensa em produtos em elaboração, já lembra logo de indústria. Indústria também é obrigada a informar. Então, só que esses estabelecimentos têm mercadorias que são suas, como são de terceiros, né? Daí a gente se ligar muito lá no registro 0200, quando ele vai dizer a mercadoria, ela é sua ou é de terceiro, né? Porque todo inventário que você realiza, você vai responder perguntas, né? 3 perguntinhas. O inventário é seu, o inventário é de terceiro, ou o inventário é de terceiro em poder do outro. Então, tem essas circunstâncias, né? Então, você tem que saber toda a mercadoria que tem em sua posse, que tipo de mercadoria? Mercadoria de revenda, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados, pertencentes ao próprio estabelecimento ou do estabelecimento que está em poder de terceiros, ou esse estabelecimento ter a mercadoria de outro. Ou seja, são 3 perspectivas. O produto é meu, eu estou declarando, ele é meu. O produto meu está em poder de terceiros. Beleza, né? Eu tenho um produto, mas ele não está comigo. Ele está com um terceiro. Então, por isso que esses 3 códigos, né? Eu até pontuei uma indagação para a gente responder. Quais são os grandes lances que eu tenho que me ligar num arquivo, no registro H05, 010, o 0200 e o 0220, né? Exatamente para evitar que você cometa um equívoco. Né? Você tem ideia, Valéria? Muitos equívocos parecem serem assim totalmente fora de contexto. Por exemplo, se você está informando o inventário final do período, né? Por que muitos informam 28 de fevereiro? Se você está informando o inventário de 31/12. Então, você vê, é um erro crasso e é um erro que acontece demais. Você está fazendo o inventário do final do período, embora 28/2. Então, ou seja, você deu uma informação errada para o fisco. Né? Sim. Já pode ter um... Que o saldo vai estar totalmente... Isso, cair numa malha de graça, né? Receber uma notificação de graça, porque você gerou a informação errada de algo que é simplório. Né? É porque hoje o fisco faz os cruzamentos através das nossas fiscais eletrônicas, né? Então, uma série de informações. Então, a partir do momento que se coloca a data desse saldo divergente, né? Divergente a 31 de dezembro, você está informando para o fisco um período incorreto. Então, nesse caso, o inventário anual, ele consiste, né? Ele tem por finalidade estar informando os saldos das mercadorias próprias e como também de terceiros, não é isso? Exatamente. Certo. E aí, no caso das indústrias, né? Porque quando chega esse período de 31 de dezembro, a indústria vai ter lá produtos em fabricação, produtos em elaboração, né? E aí, nesse caso,
como é que o contribuinte ele pode tá identificando isso no estágio fiscal, tá informando o saldo desses produtos no inventário dele? Aí você tem algo muito importante, porque quando você vai lá para o bloco H, você tem dois campos muito relevantes, né? Que é o campo 3, que é o valor do estoque, e o Certo. campo 4, que é exatamente aquele que traz os motivos. Final do período, 2, mudança de forma de tributação, 3, solicitação de baixa. Ou seja, o campo 4 do bloco H traz os 6 motivos, você vai escolher um. E o 3 traz o total do inventário, né? Então, o que a gente tem que se ligar nessa parte da questão do produto sem elaboração? Que os produtos, fábrica é muito comum, eu tenho o termo produtos em elaboração. São aqueles produtos que Certo. estão em um processo industrial. Se esses Sim. produtos estão Isso. em um processo industrial, eles vão lá no registro 0200, por exemplo, no tipo 3, né? No tipo 3, lá do Certo. registro 0200. E se eu tenho outra situação, que o produto, na verdade, não é um produto em fabricação, é um produto em elaboração. Olha os dois termos interessantes dentro da indústria, né? Produtos em fabricação e produtos em elaboração. Os produtos que estão em fabricação, eles vão lá para o registro 3 do 0200, né? Os registro 3. E os produtos em fabricação. Produtos em fabricação vai para o lá para o 0200 no tipo 3. E os produtos em elaboração, eles estão ainda, podem ser processados ou não, eles podem estar tanto no tipo 3 como no tipo 4, na parte do 0200, porque o que é o 0200? É exatamente a identificação do item, né? Na hora que eu coloco o item lá no tipo 3, produtos em processo, eu estou dizendo que ele está já em uma situação diferente daquele produto que ainda está em elaboração. Daí eu tenho uma importância muito grande lá na parte de uma indústria em eu fazer o gotejamento dos produtos em fabricação e os produtos em Sim. elaboração. Certo. Só lembrando aqui o pessoal que está acompanhando a gente, né? Que nós vamos estar aqui tirando todas as dúvidas que foram na caixinha, certo? Que estiveram na caixinha de perguntas. E vamos responder aqui uma pergunta que foi feita na caixinha que a gente deixou disponível no nosso Instagram. Lembrando também, né, que você que não segue a Tax Prático, siga a gente, né, no nosso Instagram. Semanalmente, diariamente, a gente coloca notícias relacionadas à tributação. A gente posta notícias referentes à área tributária, à área trabalhista e tudo envolvendo a atualização na área tributária, certo? Essa pergunta aqui, professor, ela é da Caetana, né? Ela fez: como devem ser informadas as mercadorias da empresa em posse de terceiros, né? Que é justamente isso. A gente acabou de dizer que a finalidade do inventário, né, não é só dizer quais são as minhas mercadorias, mas sim as que eu estiver em posse de terceiros. Aí ela pergunta como essas mercadorias elas devem ser informadas. Bom, as mercadorias, vocês sabem que o inventário, como a gente falou, você informa tanto a mercadoria sua, que você está com o seu poder, mercadoria que você tem de terceiros, como terceiros que você tem a mercadoria. Portanto, as mercadorias da empresa que você está informando da FD, essa mercadoria está em posse de terceiros, a primeira coisa que você vai habilitar é o registro 010 lá na FD, né? Do bloco H, o H010, você vai habilitar o campo 7, e lá no campo 7 tem exatamente as 3 opções, que é o item de propriedade do informante e em seu poder, que é o código 0, e o código 1, que é o item de propriedade do informante em posse de terceiros. Ou seja, se você está informando a sua FD, o bloco H, e você tem mercadoria sua em poder de terceiro, você vai habilitar o bloco H10 no campo 7 e informar o códigozinho lá 1, que é item de propriedade do informante em posse de terceiro. E aí lembrar que no registro 10, pessoal, deve ser informado, logicamente, o participante, que é lá o registro 0150, né? Que tem a posse dessa mercadoria. Belezinha? Então, aí você tem que se ligar nisso. Outra pergunta. Certo. Outra pergunta da nossa caixinha foi de Zé Hugo e da Kelly.
eles perguntam assim, quem de fato está obrigado, né, a enviar o inventário anual? E eles perguntam especificamente em relação ao Simples Nacional, né? Já que no estado do Ceará, né, empresas optantes pelo Simples Nacional, elas não estão obrigadas ao envio do SPED, né? E aí, quais são, então, estão obrigadas? Quais são as empresas? A pergunta deles é, quais as empresas estão obrigadas ao envio do SPED fiscal e como a empresa do Simples Nacional, ela vai fazer para poder enviar o inventário anual. Ora, como a gente já viu, né, vai informar o inventário, que é o bloco H, as empresas, os estabelecimentos que têm a mercadoria sua ou de terceiro, produtos intermediários, manufaturados e tudo mais, né? Bom, em relação ao Simples Nacional, a resolução do Simples Nacional, que é o regulamento do Simples Nacional, lá na resolução 140/18, no artigo 63, inciso 2, ela trata da obrigatoriedade do inventário para as empresas do Simples. Resolução do Simples Nacional, 140 de 2018, artigo 63, inciso 2, trata a obrigatoriedade do inventário, né? Porém, no estado do Ceará, isso estava um limbo em relação a tratar dessa obrigatoriedade ou não. Então, não tinha muito específico. Hoje, com o decreto 35061 de 2022, que é o decreto das obrigações acessórias, que entra em vigência em 1º de maio de 2022, agora deste ano, de 2023, ou seja, decreto 35061 de 2022, que entra em vigência a partir de 1º de maio de 2023, que trata das obrigações acessórias, Valéria. Então, ele foi agora textual ao afirmar que não está obrigada ao inventário anual, isso que nós estamos tratando, as empresas optantes do Simples Nacional. Por isso, agora, acabou essa dúvida, né? As empresas do Simples, apesar de esse decreto entrar em vigência em maio de 2023, ele está exatamente com o que já estava estabelecido de maneira prática, sem ter normatizado especificamente. Portanto, está agora no decreto 35061 de 2022, precisamente no artigo 188, onde diz textualmente que as empresas do Simples não estão obrigadas a entregar o inventário, de que trata o artigo 63.2 da resolução do Simples Nacional 142/18. E aí você me pergunta, ora, se as empresas do Simples não vão entregar inventário, logicamente que nem teria como entregar, porque seria na FD, ou entregar o inventário manual, de papel, né? Se fosse, como não entrega FD, outrora, eu mesmo até já respondi. Ora, se você não entrega FD, se não tem uma norma específica desobrigando a empresa do Simples ao inventário, então ela teria que cumprir a resolução, que era fazer o inventário em papel e entregar, né? Sim. Eu tinha que dizer isso porque não tinha nada específico, não obstante o fisco não ter se manifestado a respeito disso e, na prática, não tinha cobrança. Agora, está taxativo, não precisa de inventário das empresas do Simples. Aí alguém me pergunta, então como é que a empresa do Simples entrega o seu inventário, né? Entrega o seu inventário na gloriosa DEFIS, que eu acho que a DEFIS é uma faca de dois legumes, né? Porque o contribuinte entrega na DEFIS pelo total de mercadorias, não tem discriminação, e aí um erro é fatal. Você já sabe que o fisco, ou os fiscos como todo, pessoal, ele já tem condição de fazer um inventário prévio de mercadorias. Já tem essa condição tranquilamente, né? Utilizando a inteligência artificial, já pode fazer o inventário. Sim. E aí as empresas, mesmo sabendo disso, inventam um diacho do inventário na DEFIS, que é mais complicado ainda, porque totaliza apenas, não diz quais são as mercadorias, daí quando vem uma notificação de um dos eventos, 379, 380, 378, 380, ou 378, 379 ou 380, acaba que a empresa não tem como comprovar e às vezes tem que pagar o pato, porque se ela não sabe qual é a mercadoria, como é que ela pode aferir que é substituição tributária ou não, se ela não tem um demonstrativo de quais são as mercadorias, né? Porque também é sabido que muitas empresas do Simples informam dizendo que o produto é substituição tributária, quando na verdade não é. Ficar cuidado com isso, né?
Portanto, as empresas do CIB não entregam o inventário, isso está bem claro. Certo. Também não entrega FD, está muito claro na IN 54 de 2016, que foi alterada pela 42 de 2020, com efeitos a partir de julho de 2020, mas acabou que o efeito foi retroativo a exatamente janeiro de 2017. E a COAT, que é a Coordenadoria dos Núcleos da Cefaz, ratificou isso com o comunicado 1 de 17 de 2 de 2021, dizendo as empresas do Simples não entregam o FD com efeito retroativo desde que iniciou a cobrança, que foi janeiro de 2017. Portanto, se a empresa do Simples, porventura, ficou omissa em algum FD durante o seu período de vigência, ou seja, até junho de 2020, né, a desobrigação foi retroativa. Beleza? Entendido. Outra pergunta foi da Paixão Salles. Ela pergunta quais informações elas devem ser prestadas por empresas sem movimento. No caso, a empresa que ela diz que é sem movimento. Quais informações devem ser prestadas? Olha, vocês sabem que até aí vem aquela pergunta, será que a empresa do Simples inativa entrega DEFIS, né? Então, a gente sabe que a empresa do Simples entrega DEFIS, que é o seu inventário. Ela está inativa, é obrigada a entregar DEFIS mesmo estando inativa, não é verdade? Pois bem, então se a empresa não teve movimento, nós estamos literalmente diante de um estoque zerado. Porém, sim, mesmo sem uma empresa sem ter movimento, se ela estiver ativa perante o fisco, não é isso? Em funcionamento só no sentido fiscal, mesmo não comprando nada e vendendo, as obrigações acessórias não cessam. Daí nós temos aquele caso célere, quando você vai lá no guia básico da FD, ele traz em destaque, né? Quando você atribui valor zero a inventário, isso significa que você escriturou sem estoque. Portanto, se a empresa não teve movimento, você vai atribuir valor zero ao inventário. Ponto, né? Tenha cuidado para saber se realmente a empresa não teve movimento. Realmente. Lá que você informa sem movimento e tem uma notazinha para ela, né? Ah, mas o cliente não sabia. Tem que ter cuidado, né? Sim. Então, as empresas do regime normal, né, mesmo sem movimento, elas devem enviar, né, mas tendo esse cuidado de saber se de fato não existe mercadoria. Certo. E com relação às mercadorias, né? Quais são as mercadorias que elas vão ser informadas nesse inventário anual? Bom, como a gente já destacou, isso é muito relevante, né? Sim. Se nós estamos diante de indústria, nós vamos ter exatamente as matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem, produtos manufaturados, produtos em fabricação, estão existentes no estabelecimento na época de 31 de dezembro, né? Você pode ter também mercadoria que é de terceiros, e se for, logicamente, um estabelecimento comercial, você vai ter literalmente mercadorias, porque nós sabemos que tem a diferença entre mercadorias e bens, né? Mercadorias são aquilo terceiros tem que estar inventariado no dia 31 de dezembro. Em relação à indústria, Valéria, isso é muito importante, porque isso tem relação direta com o livro de controle de produção, né? Que é o bloco K, para aqueles que estão obrigados. Né? Então, percebe como inventário relevante até para isso, o livro de controle de produção ou para o controle de custo da empresa, para você comprovar perante o fisco. Porque, na verdade, as empresas que já enviam mensalmente o bloco K já estão passando mais uma forma de passar a informação para o fisco, né? Em tese já estão no prumo, né? Em tese já estão no prumo. Exatamente. É mais uma informação, né, para que o fisco possa fazer a conferência e o controle, né? Além das notas fiscais da movimentação da própria empresa, não é isso? Perfeitamente. E aí, no caso, outra pergunta que foi feita foi da Rayane Maria, né? Ela pergunta se a entrega
da ECD, ela está vinculada ao SPED fiscal, né? No caso do no SPED contábil, né? A entrega dos arquivos desse SPED contábil, está vinculada ao SPED fiscal? Bom, pessoal, isso é uma pergunta típica que ela está catalogada lá, inclusive dentro do guia prático. Vocês sabem que o guia prático, ele traz muitas perguntas e respostas, né? Mas ele nem sempre ele responde a todas as situações. Por exemplo, no caso do registro 1601 da FD, que é exatamente esse do movimento de recebimento eletrônico dos contribuintes, que a gente já falou aqui outrora, o manual traz uma série de perguntas, mas que ele não responde a 99% da vida real do contribuinte, né? Nesse caso do inventário, muitas perguntas se encaixam perfeitamente. E é o caso dessa daí, né? Onde a gente identifica. A entrega dos arquivos da ECD está vinculada à entrega do ICMS-PI? De jeito nenhum, né? Não há nenhuma vinculação em relação a essa parte de ECD ou de ECD em relação ao SPED de contribuições e tudo mais, né? São tudo critérios diferentes, então não tem nenhuma relação, nenhuma vinculação uma com a outra, né? O que você tem que se cuidar é porque, não obstante não ter relação uma com a outra, fique sabendo que a contabilidade ela é um banco de informação suficiente para que o fisco também encontre indício de omissão de receita, né? Por isso, apesar de ser critérios diferentes, né, a contabilidade que você registra lá na ECD, ela é um substrato muito forte para a auditoria fiscal. Fique ligado, né? Ah, é diferente, né? Não, se é diferente, tudo tem que estar no mesmo prumo. São critérios diferentes, mas nós sabemos que a contabilidade, um débito é igual a um crédito igual a valor e vice-versa, não é verdade? Se há um pagamento, tem que ter origem de recursos. Certo. E aí, professor, assim, a gente falando de bloco H, né? SPED fiscal. Quais são, assim, os pontos, assim, que o contribuinte, ele deve realmente ficar atento, assim? Às vezes, assim, a movimentação é grande, o pessoal aí da área fiscal, nos escritórios, nos encerramentos, sempre são muitas atividades a serem realizadas. Então, para evitar, né? Para evitar que hajam erros, né? Quais são, assim, os pontos do bloco H que os contribuintes aí, que os executores aí, eles devem ficar atentos em relação ao bloco H? Eu me tremo todinho nessa pergunta. Chega, os cabelos estão subindo aqui. Meu Deus do céu, né? Porque a vida real desses dois blocos, apesar de parecer algo simples, né? Mas a gente fica sabendo por que você faz errado, já que você tinha um esqueminha todo feito, um esqueminha no bom sentido, né? Como, por exemplo, se você entrega o bloco K todo mês, por que você ainda entrega o inventário errado, né? Se você entregava o SPED da empresa do Simples, por que ainda entregava a DEFIS, o inventário da DEFIS diferente do inventário da FD, né? Então, por que você já vem num ritmo bem bonitinho e no final você esculhamba tudo, né? Nós sabemos que o bloco H, ele é o totalizador das mercadorias, né? E o bloco H05, né? E o H10 é a discriminação dos itens existentes, né? E aí, na discriminação dos itens existentes, tem uma coisa muito importante. Tem a descrição do item, assim, de uma sequência, né? Então, o bloco H10, o bloco H5, ele é muito simples. Ou o povo mente, abrindo e fechando o inventário, né? Ou o povo coloca um total e aí ele acaba martelando, porque o total do H05 tem que ser, logicamente, igual ao total lá do H010. Só que muitas vezes no H010, por algum motivo, sabe-se lá por quê, a pessoa diminui a quantidade de itens, né? Então, se o H010 as especificações dos itens por unidade, quantidade, obedecendo a questão de custo, na forma do regulamento do imposto de renda, da Instrução Normativa 46 de 2013, que é a que trata do custo no âmbito do Estado do Ceará. Bom, você sabe tudo isso, a empresa não é do lucro real, bem bonitinho, né? Aí, por que diacho você coloca o bloco H010 com a quantidade de itens que não reflete a realidade? E aí você martela para o total fechar com o H05, né?
Porque, inclusive, o H10 você nem preenche nada quando você informa no H005, que é o total. Se você informa que é zerado, você nem vai para o 010, para o H10. E aí, Valéria, já começa as danações. A pessoa abre e fecha o inventário no H05, né? Não coloca nada no 10, né? Achando que o fisco não vai descobrir e é um ledo engano, né? Ou então, ele, para satisfazer o fisco, ele bota itens diferentes, errados, lá no H010. Então, pessoal, o H010, meu Deus do céu, cuide, né? Porque o fisco identifica exatamente tudo. E aí, Valéria, até assim, para a gente pensar, já que a gente falou no H5, no H10, vamos lembrar assim, né? Quais são os campos que tem que ter muita atenção no H10, no 5, aí eu tenho que pensar no H200, ou no 0200, que é a tabela de identificação do item, no 220, conversão de unidades. Então, cuidado nesses 4 registros, né? O H05, 4 registros, o H05, o H010, o 0200 e o 0220, né? Então, eu puxei aqui, até anotei para a gente fazer uma identificação. Primeiro, lá no H005, que é o totalizador, primeira coisa é a data do inventário, 31/12/2022, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Que é o campo 3. Lá no campo 4 do registro H5, aí você vai ter os 6 motivos do inventário. Como nós estamos do 31 de dezembro de 2022, o motivo é 1. Motivo 1, final do período, né? E aí, quando você vai lá para o H10, aí eu me espremo todinho para saber quais são os campos mais importantes, né? Mas eu diria que, dentre todos eles, eu fico com o campo mais importante, o campo 7 do registro H010, né? Meu Deus do céu, eu me espremo todinho, mas que tal a gente pensar com o campo 6, que é o valor do item? Aí eu vou mais para frente. E o campo 3, que é a unidade do item, meu Deus do céu. Mas o campo 7 é aquele que traz as mercadorias, que são do próprio informante, que estão em seu poder, que é o código 0, né? O 1, que é o item de propriedade do informante, que está com o terceiro, e o 2, que é o item de propriedade de terceiros, que está em posse do informante, né? Portanto, o 7 é muito importante, o campo 7 a 10, porque um erro pode ser fatal. Mas não esqueça do campo 3, que é a unidade de item, e o campo 5, que é o valor unitário do item, que tem relação com o custo da mercadoria, regulamento de imposto de renda, instrução normativa 46 de 2013, está no ar, né? E aí, dando uma puxadinha aqui no outro bloco, que seria o bloco, o registro 0200, olho no lance no 0200, que é lá no campo 7, que é o tipo de item, né? O que é o campo 7 do registro 200, pessoal? É onde tem os códigos que vai identificar que a mercadoria é para revenda, se a mercadoria é embalagem, se é produto em processo, que a gente falou agora há pouco, né? Se o produto é acabado, se é um subproduto. Olha como é importante o campo 7 do registro 0200, né? E aí o 220 é o fator de conversão, que você já sabe de qual é salteado, que tem que ter muito cuidado nele. Dito isso, uma geralzona nos blocos. Né? Eita, cuida! E quando o danado do sistema, né? Eu vou ali, tô fazendo o meu inventário, né? Faço antes do encerramento do exercício, tô ali fazendo a contagem e consigo identificar que está sobrando produto ou que está faltando produto, né? E aí, como é que o contribuinte pode fazer esse ajuste quando isso acontece? Né? A gente está ali no exercício, já lembrando que vai ter que enviar esse inventário anual e faz essa contagem e vê que no meu estoque ou sobra, né, ou está faltando mercadoria. E aí, o contribuinte, ele tem algum procedimento que ele possa fazer para fazer um ajuste, né? Cacilda, né? O que a gente chama, né? Deu cria, né? Deu cria, a mercadoria deu cria. Desapareceu, né? Bom, esse é o mundo real, né? Você vai fazer a contagem física e pode estar sobrando mercadoria, está sobrando, deu cria, né? Lá no estoque era para ter só 20, tem 27, então deu cria de 7, né? Ou então pode estar faltando, né? Você era para ter 20, mas só tem 13, ou seja, está faltando 7, né?
Quando está faltando 7, ou seja, quando diante de caso de mercadoria faltante, assim, você faz uma contagem física que está diferente do fiscal, né? Se você tem mercadoria faltante, é como se tivesse saído sem emissão do documento fiscal. Aí, neste caso, você vai ter que fazer um ajuste, né, de nota fiscal de saída, 5949, o destino é a própria empresa, né, e tributando conforme o item, né, conforme o item. Se for substituição 060, CST e tudo mais, né. Se for mercadoria que deu cria, era para ter 20, tem 27, essas 7 mercadorias você tem que trazer para dentro do estoque. Tá? E você traz para dentro do estoque através da nota fiscal de entrada, que neste caso o remetente vai ser a própria empresa, CFOP 1949, tributando conforme o item e às vezes tributando até 2 vezes, que é o ICMS próprio e o ICMS ST pelo produto ou pela KNAI, se for o caso. Né? Então, isso é importante. Então, neste caso, esse tipo de ajuste é diferente, Valéria, do ajuste chamado 5927, que é decorrente de custo ou deterioração. Não se confunde esse ajuste 949 com o 927. O 927 é um CFOP específico para perdas. Isso, não é isso? Certo. Pronto, lembrando, ó, quem está acompanhando a nossa live, o professor Paulo Amada, todos esses assuntos que foram discutidos aqui, né? Ele vai estar disponibilizando, né, no Instagram dele, né, todos esses questionamentos em relação ao inventário anual. A gente vai agora, professor, ver aqui as perguntas da caixinha. Tem a Rayane Ramos, ela pergunta: uma empresa que saiu do regime normal para o simples, como fica essa entrega? Ela saiu de normal para o simples. Para simples. Pronto, ela saiu para normal para o simples. Quando? Agora? Então, ela vai entregar, para que nós estamos na competência do ano 2022. Vai entregar o inventário do 2022 normalmente, né? Que ela passou a ser do simples agora em 2023. Perfeitamente. Certo. Outra pergunta aqui. Empresa que no ano de 2022, pronto, é a mesma empresa, né? Como deveria... Empresa que no ano de 2022 era normal e agora é optante pelo simples, como deve ser enviado o inventário? A mesma questão, né? Perfeitamente. Como ela vai entregar o inventário referente a 31 de dezembro, né? Logicamente que o sistema aceita normalmente. Certo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Fernando Cavalcante. Uma empresa que utiliza taxa de entrega no cupom fiscal e a Cefaz no SLE, identifica como omissão de entradas. Existe alguma outra forma de registrar a taxa de entrega que não dê divergência no estoque, por não ser entrada deste item? Meu senhor Totalidade de Fundo, falo tanto isso, né? Inclusive desse livrozinho, né? Ainda tem 38 unidades, acho que o Táxi Prático tem alguns, né? Meu Deus do céu, eu falo tanto isso, né? Taxa de entrega, eu digo, meu povo, cuidado, taxa de entrega não é o item, né? Como é que você bota no item, né? Então, logicamente, quando você faz de SLE, você cria um item que você não tem, né? Até pode ser algo defensável num processo administrativo tributário, até pode ser defensável, né? Mas se você cometeu um equívoco, né? Bom, a taxa de entrega, efetivamente, ela está no campo de incidência do ISS, né? Da Lei Complementar 116 de 2003. Porém, lá dentro da NFE ou do cupom fiscal eletrônico, você tem um campo, né, de outras despesas, né? E aí, quando você vai lá para o artigo 25 do decreto 327 de 2019, que trata da base de cálculo, né, nós vamos encontrar, compõe a base de cálculo, o valor da mercadoria, frete, seguro e demais despesas cobradas do destinatário. Portanto, o ideal aí, meu caro, é essa taxa de entrega você inserir como outras despesas que tem um campo específico, tem uma tag específica dentro do XML, do cupom fiscal, para você fazer esse registro e não criar um item que, de fato, ele não existe, né? Se você tivesse aqui, né, tem eu explicando sobre isto em detalhes, inclusive com a tag que você utiliza. O José Braga, ele perguntou, estabelecimento, ele mantém depósito fechado, ele informa estoque do depósito,
é separado, ele informa o estoque Como nós desse sabemos, depósito, né, existe uma existe, matriz ou é separado? é, como nós sabemos, a FD ela é entregue por estabelecimento. Cada estabelecimento entrega o seu, digamos assim, o seu movimento, as suas obrigações fiscais. Né? Isso, cada empresa tem o seu movimento. Portanto, se cada empresa tem seu movimento, se cada empresa entrega a sua FD, né, logicamente que você vai entregar o inventário conforme o retrato daquela FD que você está informando. Né? Quero comprar o livro, então você vai no meu Instagram, na bio do meu Instagram, na bio tem o link para comprar o livro que você recebe em domicílio. Certo. Bom, professor, essas foram, né, as perguntas da caixinha. E para a gente aqui, né, uma conclusão, para a gente poder fechar aqui a nossa live. Então, quais seriam, então, os grandes problemas, né, os grandes erros que os contadores devem ficar ligados aí em relação ao inventário? Bom, pronto, para não ter problema, é participar de um dos meus cursos de ICMS, né? @pp Treinamentos, o melhor centro de treinamento do Nordeste, à sua disposição. Eu estou lá com o ICMS Master, analista fiscal, tem curso para contabilidade para advogados e tudo mais que você precisa na PP Treinamentos para você ficar de boa. Então, comece por aí e assine a Tax Prático, o melhor do Brasil em relação à parte fiscal de todas as áreas, federal, estadual, municipal. Pois bem, mas os grandes problemas que poderão vir decorrente do inventário, logicamente você tem dois equívocos já de imediato. Bom, se você não entregar o inventário, né, não informar o inventário, não informar, você já está sujeito a uma multa, né? E essa multa é 1.200 UFICs, 1.200 UFICs, 1.200 vezes 5,49, não é isso? Que é o UFIC agora em 2022 é 2023, 5,49, multiplique por 1.200 UFICs, é a multa por não envio do inventário. Pois bem, mas eu tenho outro problema em relação ao inventário. Dois grandes problemas, né? O médio problema é deixar de informar o inventário. Já tem uma multa de 1.200 UFICs, 1.200 vezes 5,49, né? E a mais pesada, Valéria, é exatamente porque, olha só o que vai dizer o decreto 34.605 de 2022, no artigo 41, parágrafo 8º, inciso 5. Esse decreto é o que trata do decreto da fiscalização da auditoria, né? Ele diz assim, ó, caracteriza-se omissão de receita a diferença a mais entre o preço médio ponderado das mercadorias adquiridas ou produzidas e seus respectivos valores unitários registrados no livro de inventário. Olha, quando eu falei lá do registro 0200, né? Eu disse, ó, o mais importante é esse bloco aqui, esse campo aqui. Mas eu me tremo todinho porque o valor unitário é por demais importante. Olha aí, né? Como é legal. Portanto, problema no inventário pode desaguar na omissão de receita. E a omissão de receita, Valéria, traz uma multa para o contribuinte de 30% do valor da operação, sem dispensar o valor do imposto que seja devido. Olha como é gravosa a penalidade, né? Então, isso são os dois grandes problemas que eu trago para nós. Tá certo. Então, para finalizar, professor, que é aqui o nosso tempo, né? Mas, assim, a Tax Prático quer agradecer imensamente, né? Realmente uma aula aí sobre inventário, né? Sendo específico aí para o bloco H, né? Dentro do SPED fiscal, né? Lembrando que os contribuintes devem sempre procurar estar aí verificando para continuar em conformidade, enviar e evitar de gerar esse tipo de multas, né? Que vai ser realmente, de fato, oneroso para a empresa. Então, a gente quer agradecer imensamente, mais uma vez, a sua participação aqui com a gente, certo? E quem tiver interesse de conhecer mais sobre a Tax Prático, pode acessar no link da bio do nosso Instagram, vai direto para o nosso site. E lá nós disponibilizamos até 7 dias gratuitos, para que você possa conhecer, né? Nós trabalhamos na área tributária, né? Não só com o ICMS, mas com relação aos tributos federais e a área trabalhista. E aí fica disponível para que você que não conhece ainda
conheça o nosso site. Muito bem, só avisando, né? Hoje Sim. à noite ainda eu estarei liberando esse material com perguntas e respostas, mas assim, uma espécie de guia prático, um guia prático Sim. do Bloco H, Com certeza. né, do inventário, estarei liberando na bio do meu Instagram. Você entra na bio do meu Instagram e vai lá ter, assim, baixar a guia inventário. Você vai baixar à noite, hoje ainda, nessa sexta para madrugada, você vai baixar. E aí, Valéria, só para fechar, lembrar, sim, os principais erros do inventário. Se liga aí que eu anotei aqui para a gente esquecer. O primeiro erro dele, muito gravoso, né? É atribuir um valor zero ao inventário que não corresponde à realidade e o fisco tem como saber isso. Não pode, né? Um outro problema é em relação ao código do motivo do inventário. É o código 1. Você informa o código 1 com data de 31 de dezembro de 2022. Não pode errar, né? Erro no nome das mercadorias, erro nos códigos de mercadorias, erro na unidade de medida. Você fez uma alteração de medida e não fez aquele processamento que a gente respondeu anteriormente. Olha como é importante, né? Erro na unidade de medida, porque você fez a alteração e não informou o fisco naquele padrão que a gente trouxe para você, né? Diferença de valores, que vai implicar omissão de receita, deixar de informar aquilo que poderia. Lembre-se, não pode fazer danação, porque senão não vai para o céu e não recebe o selo de conformidade, né? Lembre-se, o fisco do Estado do Ceará tem um programa de conformidade. Fique nos conformes, fique bem na fita, que você fique de boa, né? E fazendo tudo direitinho, você vai para o céu e fica de boa, né? Para saber tudo sobre ICMS, é comigo, lá na PP Treinamentos, ICMS Marketing, inclusive, um curso começando agora em abril. Vem comigo aprender ICMS de categorias e fica aí no Tax Prático, o melhor site do Brasil na seara tributária, trabalhista e tudo mais. Olha aí. Então, pronto, gente. Aproveita, porque esse material gratuito é um presente. É um grande presente aí, né? Bônus maravilhoso. E com certeza vai agregar o conhecimento, né? Para, além da live em si, né? Vai estar esclarecendo ainda mais sobre esse tema realmente. Professor, muitíssimo obrigada. Como sempre, o senhor trazendo esclarecimentos e nos ajudando aí no dia a dia da área fiscal. Muito obrigada pela sua participação aqui, por todos os esclarecimentos. A gente agradece bastante. Tudo de bom. Viu? Saudações a todos e até mais vezes, né? Até mais.